Imagina um resultado desse aqui, de mais de 51 mil reais com apostas esportivas, mais de 517% de lucro com apostas esportivas, sem eu precisar fazer nenhuma análise. O bot me envia os sinais diretamente no Telegram e eu faço as minhas apostas. Eu vou mostrar para vocês como eu consegui esse resultado aqui, quais são esses bots, como você pode ter acesso também a esses bots, só para vocês terem certeza de que não tem nada de manipulado aqui. Eu vou atualizar a tela junto com vocês. Olha, tá atualizando, dá uma olhada, o resultado está atualizando e acabou de aparecer o resultado novamente aqui. Esse resultado é um resultado real. Depois que eu adiciono os bots aqui, não tem como eu alterar essa carteira. Então aqui é a carteira, eu tô aqui na parte de gestão de banca na Robotip. Então eu vou clicar alguma outra coisa aqui na Robotip e depois vou voltar na gestão da banca para você ver como o resultado é real. Vou clicar em jogos do dia, aqui aparece jogos de hoje. Nesse momento está acontecendo Sport Recife e São Paulo, Vitória e Juventude, entre vários outros jogos. Voltei agora na gestão da banca, tá atualizando novamente e apareceu o resultado aqui. Vocês conseguem ver que é um resultado real. Por que com 517% de lucro gerou mais de 51 mil em reais? Porque tá uma stake aqui de 100 reais. Ah, mas se eu tivesse com uma stake maior, por exemplo, 500 reais, vou atualizar aqui, já vai aparecer quanto que seria em reais esse valor. 258 mil reais. A porcentagem continua a mesma, afinal. A porcentagem não vai ser alterada. Por quê? Tá aqui, olha, o gráfico tá aqui. Se eu atualizar aqui, vamos supor que a tua stake, ou seja, a tua entrada seja de 10 reais, pegar essas mesmas oportunidades, os mesmos palpites, iria estar com mais de 5 mil reais de lucro. 517%, mais de 5 mil reais de lucro, se estivesse apostando com 10 reais. Eu coloco 100 reais aqui porque é a stake atual. Agora, continuando. Como que eu faço para ter esses palpites? Simples, pessoal. Eu sou assinante na Robotip. Caso você queira assinar a Robotip também, a assinatura é gratuita. É só você clicar no primeiro link que tá na descrição. E o próximo passo é eu criar os robôs. Então, aqui eu consigo criar robôs de alertas. Eu tenho os robôs que eu criei aqui. Então, atualmente, eu tô com esses robôs under 3 gols. Esses ambos marcam não nos chips e ambos marcam não nos chips V2.0. Esses robôs fui eu que criei. Então, aqui dentro desses robôs tem a estratégia que eu tô utilizando para que o robô faça análise e me envie os palpites. Clicando ali em criar novo robô, vai abrir várias coisas, olha. Aqui eu posso clicar se eu quero casa ou fora, favorito ou underdog. Normalmente eu deixo em casa ou fora. Aqui, aqueles robôs que eu tô utilizando são pré-live, ou seja, eles enviam os palpites para mim um dia antes ou algumas horas antes do jogo. Então, eu clico na opção mudar para pré-live e aqui eu seleciono os parâmetros que eu quero adicionar. Eu posso adicionar aqui o desempenho na temporada, média jogando fora, média jogando em casa, média total, previsões ranking, odds pré-live, média casa jogando em casa mais média visitante jogando fora. Aqui eu coloco se eu quero menor que, igual, maior que. Tem todas essas coisas que eu posso estar adicionando aqui. Vamos supor que eu quero colocar aqui na previsões ranking e eu quero maior que. E aqui, por exemplo, eu vou fazer um exemplo, vou criar um bot para over 0.5. Então eu quero que o jogo, olha, jogo over 0.5, aqui eu coloco a previsões ranking, maior que quanto? Vamos supor que na previsão eu quero que fique maior de 80%, então deixa 80. Maior que 80% aqui na previsões ranking. Outra coisa, posso adicionar mais coisa aqui, olha, mudar para pré-live e escolher alguma outra opção, por exemplo, a odd. Eu quero que a odd esteja maior ou igual a, e lembra que o meu palpite, no caso o bot que eu tô criando, eu quero que seja um bot para over 0.5 gols. Então, eu venho aqui, olha, em odd, tá vendo que tá aqui, ó, odd over goal mais 0.5, então é over 0.5 gols. E aqui eu vou colocar quanto que eu quero que a odd seja acima. Então eu quero que seja uma odd acima de 1,70, então eu coloco 1,7. Agora, eu quero que essa odd fique dentro de um range. Então eu quero que essa odd, vou colocar aqui para pré-live também, ele seja uma odd, olha, pré-live, menor ou igual a, também eu vou colocar over 0.5, e aqui eu quero que ela seja menor ou igual a 1,9. Onde que eu tenho esses parâmetros? Eu estou chutando esses números. Nesse caso aqui, para mostrar de exemplo para vocês, eu estou chutando. Mas claro que na estratégia que eu coloquei dentro dos bots, são análises que eu já testei por muito tempo. Então eu fiz vários backtests. Eu for vir aqui em relatório de backtest, eu tenho mais de 200 backtests feitos. Ou seja, mais de 200 testes que eu fiz para ver se os bots seriam lucrativos ou não. Então hoje eu tenho aqueles 3 bots que já geraram aquele resultado de mais de 517%. Mas aqui eu estou mostrando um exemplo para vocês. Então vamos supor que você fosse fazer um palpite, no caso um bot, para mandar palpites. Sempre que a probabilidade seja de over 0.5 gols e probabilidade maior que 80%, e a odd tiver dessa maneira aqui, entre 1,70 e 1,90, ele vai enviar o palpite. Aqui tem outro passo. Aqui seria a odd live. Esse caso aqui eu não mexo porque é um bot pré-live. Vamos supor que eu queira adicionar outra situação de jogo. Então, vamos supor que, nesse caso, eu quero somente que o bot envie palpites quando casa for favorito. Então, casa é favorito. Deixa a opção. Aqui eu posso incluir ou excluir ligas. Então, vamos supor que eu quero incluir somente ligas destaques. Então, eu coloco destaque mundo, ele vai incluir as ligas destaque mundo. Mas também quero liga destaque Europa, quero liga destaque América do Sul, quero liga destaque Ásia. Então, sempre que estiver batendo essas análises aqui nessas ligas, ele vai me enviar um palpite no Telegram e também aparece aqui em Tips pré-live. Mas aqui veja que tem também como excluir as ligas. Então eu quero excluir ligas. Vamos supor que eu quero excluir, que posso digitar. Vamos supor, eu quero excluir ligas da Albânia sub-21, Algéria sub-21, tá aqui, olha. Algéria U21 Cup. Então, no caso, é a Copa sub-21 da Algéria. Clico aqui, ele não vai me enviar palpite. Se for, no caso, a análise bater ali, mas se for da Algéria sub-21, ele não vai me enviar palpite. Posso adicionar mais e mais. Tem muita coisa aqui, muitas ligas que eu posso estar adicionando. Por exemplo, Zâmbia, primeira divisão. Não quero que me envie palpites dessa divisão. Então também eu excluo isso aqui. Mas, sendo bem sincero com vocês, normalmente eu não excluo e nem incluo ligas. Eu deixo que o bot analise e me envie baseado no que bateu a análise. Próximo passo, clicar em salvar. Clicando em salvar, já vai aparecer aqui os parâmetros que eu adicionei. Vejam que foi um bot bem simples, com parâmetros muito simples, mas vou clicar em próximo e eu vou mostrar para vocês como fazer aquele backtest. Eu avisei vocês que eu fiz mais de 200 já para gerar um resultado bem positivo naqueles 3 bots que eu estou usando hoje. Então aqui eu posso escolher se eu quero que ele me envie os palpites no Telegram. Então, vou ativar aqui, ele vai me enviar os palpites no Telegram. Se eu não ativar aqui, não tem problema. Ele vai ficar aqui em Tips pré-live. Aí eu preciso entrar na plataforma e clicar aqui em Tips pré-live. Eu deixo você registrar na banca, tanto que eu deixo isso aqui. E, se você for ver lá, eu tenho aquela bancada de mais de 517% registrado já, né? É importante deixar assim. Esse mercado de escanteios existente na Bet365, eu só ativo se o bot que eu tô criando for para escanteios. Eu não ativo essa opção. Continuando, pessoal, eu não vou ativar nenhum desses aqui nesse momento, porque eu quero fazer um backtest antes para ver se no passado esse bot foi lucrativo ou não. E aqui, pessoal, eu digitei o nome do robô, então, teste canal mais 0.5, que é um teste que eu tô fazendo mostrando para vocês aqui no canal, né? Aqui uma observação, não vou colocar nada. Termos a excluir também não vou colocar nada, esses dois são opcional. E responsabilidade aqui tá 1%. Então, calculando uma banca, por exemplo, de 10 mil, 1% é 100 reais. Continuando, pessoal, clicando em salvar aqui, olha. Ele vai salvar esse bot, já tá salvo, caso eu queira. Vou clicar em fechar caso eu queira. Automatizar esse bot para fazer entradas automáticas, por exemplo, na BetBra, é só clicar novamente em salvar. Próximo, aqui eu clico em escolher um provedor, escolho, no caso aqui eu já cadastrei BetBra, então eu clico em BetBra, clico em permitir trading, ou melhor, tem que ativar os limites de trading, eu clico nesse limite de trading e deixo tudo aberto, no caso, para não ter limite. E clico em permitir trading. Dessa maneira, aqui o desvio de ticks eu deixo em 3, dessa maneira eu vou ter um bot automatizado, ou seja, caso ele tem uma oportunidade de fazer a aposta automaticamente sem eu precisar ir lá e fazer a aposta. Mas vou fechar isso aqui e agora eu vou mostrar um backtest como que eu faço. Então, clique em mais ações, gerar relatório e aqui eu vou escolher para filtrar. Eu gosto de filtrar pelo menos um ano de backtest. Então, vou colocar, hoje é dia 16 de agosto, vou colocar de 1º de agosto de 2024 até hoje, 16 de agosto de 2025. E aqui eu vou colocar qual que é o parâmetro que eu quero. Então, lembra, é pré-live e é over 0.5. Então, olha, aqui tá em HT. Não é HT, HT é no primeiro tempo. Aqui eu não quero no HT, eu quero no jogo total. Então, aqui, olha, eu vou subir mais aqui, pré-live. Ó, encontrar qual que ele tá aqui, olha. Over 0.5, pré-live, over ou 0.5. Beleza, coloquei aqui. Escolha o provedor, não precisa colocar nada disso, afinal não tô com a aposta automatizada. E aqui eu vou digitar o nome do relatório. Então, só vou colocar mais 0.5. Este canal. Vou colocar assim, só isso.
vou clicar em criar. E agora ele criou esse relatório, agendou esse relatório. E agora é só esperar ele gerar o relatório completo. Aqui, olha, pessoal, deixa eu mostrar para vocês aqui. No mercado de robôs, e clicando aqui em mercado de robôs, vai abrir essa parte aqui, olha. Se eu digitar aqui Luiz Chips, vai estar disponível para alugar qualquer um desses 3 robôs que eu mostrei para vocês. Então esse robô, o Luiz Chips V2.0 Demos Marcam Não, ele já gerou 230% de lucro em apenas em menos de 3 meses. Aqui ele já arredonda para 3 meses, mas está a menos de 3 meses. Se eu clicar em mostrar gráfico, você vai ver, começou aqui dia 20/6. Nós estamos no dia 22, então faz menos de 2 meses esse bot está rodando e já gerou 230% de lucro. Considerando uma stake, por exemplo, de R$100, só com esse bot, 230% de lucro, só esse bot, uma stake de R$100, já estaria com 23 mil de lucro. Se fosse uma stake de R$10, só com esse bot, já estaria com 2.300 de lucro. Esse outro aqui fechou 159%, porém já está há quase 11 meses rodando esse outro bot. Esse aqui fechou 123%, também há quase 11 meses rodando esse outro bot aqui. Então, esses bots estão disponíveis para alugar, caso você queira alugar esses bots. Lembra, precisa ter cadastro na Robotico, o link de cadastro vou deixar na descrição desse vídeo. Depois é só clicar e assinar em qualquer um desses que você quiser. Continuando, vamos lá agora para o relatório do backtest para ver como que ficou o resultado. Então, aqui tem o relatório do backtest. Descendo um pouco aqui, você vê que eu já fiz 259 testes. Então, eu tenho 259 backtests, ou seja, eu testei muito até validar 3 robôs para colocar para alugar. Então, aqui, se eu subir um pouco aqui, você vê que esse backtest que a gente acabou de fazer, ele tá 0, porque não foi contada nenhuma oportunidade de mais 0.5 gols no jogo completo, e tenha mais de 80%, por exemplo, de probabilidade e tal. Então, não foi enviado nenhum palpite. Provavelmente por causa da odd. A odd entre 1.7 a 1.9 é uma odd muito alta para mais de 0.5 gols no jogo completo, antes de começar o jogo. Normalmente essa odd fica em 1.10, 1.20, eu coloquei uma odd muito alta. Vejam que eu tô fazendo testes agora de um bot para empate no primeiro tempo. Olha o resultado bem negativo. Então, eu continuo fazendo testes, mudando minha estratégia até eu encontrar um resultado bem positivo para começar a usar. Então, por enquanto, eu não estou usando nenhum bot de empate, porque todos os testes que eu fiz estão sendo negativos. Vamos lá, vamos tentar validar esse bot de mais 0.5. Então, eu vou voltar aqui em robô de alertas. Aqui já abriu o bot que eu estou usando, né? Ao invés de 0.5, vamos colocar então um bot de over 1.5, ou seja, acima de 1.5 gols no jogo. Aqui eu vou deixar essa odd, eu vou deixar um pouco mais aberta essa odd, eu vou tirar isso aqui, olha. Vou colocar somente essa odd maior ou igual a 1.7. A probabilidade aqui, previsões ranking, eu vou deixar em 80% mesmo. Aqui odd over, eu vou colocar 1.5. Aqui, olha, over gol 1.5. A odd acima de 1.7, né? Aqui eu vou deixar em casa é favorito ou underdog, então eu vou colocar só casa é favorito. Vou clicar em salvar. Agora aqui então, eu jogo over 1.5, maior que 80%. Vou clicar em próximo. Aqui, vou descer mais um pouquinho aqui, e aqui eu vou colocar teste canal 1.5. Vou clicar em salvar. Estou mostrando aqui para vocês na prática como que eu faço os testes. Mas lembrando mais uma vez, pessoal, eu não estou colocando uma estratégia bem validada aqui para fazer esses testes. Eu estou colocando especificações muito simples, muito básicas. Lá naqueles outros bots que eu fiz, ele está dando um resultado bem bom mesmo. Tem várias outras coisas que eu fui adicionando, né? Claro. Vou clicar agora em mais ações, gerar relatório. Aqui eu vou escolher novamente de um ano para cá, né? Então vou colocar de 1º do 8 de 2024 até hoje, 16 de 8 de 2024. Agora aqui então é o over 1.5. Tá vendo aqui, olha, over 1.5 para live. Vou descer um pouquinho. Vou colocar o nome agora, mais 1.5, teste canal. Eu vou clicar em criar novamente. E agora vamos ver se ele vai encontrar, se ele encontrou oportunidades nesse mais de um ano. Olha, ele concluiu, mas ainda não encontrou aqui, baseado nesses parâmetros. Eu voltei aqui no Robodex, tem algo que eu fiz errado aqui. Vou colocar 0.8 aqui. Olha, ao invés de 80%, eu vou colocar 0.8. Eu vou clicar em salvar. Do dia 1º de agosto de 2024 até hoje. Vou novamente aqui, vamos lá buscar um over 1.5. É over 1.5 e criar. Vou dar um nome, se dá um nome para ele. Então vamos lá. Mais de 1.5. Vou colocar isso aqui e criar. Pronto, agora o relatório foi agendado com sucesso. E pessoal, depois de mais ou menos um minuto, ele já me gerou o resultado aqui. E apareceu que eu tive 32% de lucro nesse tempo, em um ano e alguns dias, né? 32% de lucro. Você pode pensar que é pouco esse lucro. Mas se você for imaginar bem, não é pouco. Por quê? Porque é lucro, pessoal. É lucro. A assertividade foi 71,4% e fez apenas 63. Teve apenas 63 oportunidades, ou seja, pouquíssimas oportunidades. Vamos dar uma olhada para ver como foi esse gráfico. Ele teve poucas oportunidades, olha. Ele teve um tempo ali que ficou meio que remando no negativo, olha. Desde o dia 10 de 8 de 2024 até praticamente 15 de 2025, depois ele deu essa alta. Estabilizou novamente. Então foi um bot que gerou lucro. E esse bot eu não usaria, falando bem sinceramente com vocês, eu não usaria, porque ele gerou sim lucro, mas ele teve pouquíssimas oportunidades. E veja que esse lucro aqui, olha, foi nessa parte, ou seja, ficaria alguns meses, uns 6 meses, mais ou menos, somente remando, digamos assim, em certo lugar. Depois, ele deu essa explosão aqui, subiu bastante e ficou assim. Só que, bot com pouquíssimas entradas, normalmente acontece isso. Então eu não usaria esse bot. Eu bem sério com vocês, eu não usaria. Apesar de que ele teve 45 greens, 18 heads apenas, ele fez, em média, 5.7 oportunidades por mês. O drawdown foi em 2,49. Drawdown baixíssimo, mas é porque, como eu falei, as entradas foram pouquíssimas entradas também. Como a gente pode melhorar isso aqui? Simplesmente agora, pessoal, que já teve um bot que deu resultado, gerou lucro, apesar de ser lucro baixíssimo, mas ele gerou lucro. Aqui eu posso ver mês a mês, olha. Os meses que ele mais gerou resultado foi do mês 2 ao mês 3. Ele foi de 7% a 31%. Então gerou bastante resultado. Por quê? Porque teve bastante entradas. Tempo. Os outros meses não teve quase oportunidades. O que eu posso fazer aqui, pessoal? Posso trabalhar melhor isso aqui. Então eu posso ver por que ele teve mais entradas nesses 2 meses. Será que era porque tinha algum campeonato em específico? Então eu posso trabalhar mais nesses campeonatos. Ou então eu posso voltar aqui em robô de alertas. Eu venho no meu robô aqui, olha, teste canal mais 1.5. E aqui eu vou melhorando isso aqui. Então ao invés de usar acima de 80%, eu posso colocar acima de 70%. Para ver se vai ter mais oportunidades. Eu venho aqui, olha, clico em salvar e eu vou otimizando esse bot até ele me gerar um resultado expressivo. Vou clicar aqui, olha, para salvar novamente, fechar isso aqui. Venho aqui em mais opções, vem gerar relatório aqui. Vou encontrar aqui novamente onde está o overgo 1.5, pré-live. Tá aqui. Vem aqui, olha, coloco mais 1.5. Vou clicar em criar. Às vezes vamos supor que você acompanha algum youtuber que tem bastante resultado com determinada estratégia. Ele ensina essa estratégia e ele tem bastante resultado. Você quer ver se realmente essa estratégia foi lucrativa no longo prazo ou não, no passado. Por um ano, será que ela foi lucrativa ou não? Aí você pode vir aqui, criar o robô baseado naquela estratégia, com aquelas análises que esse youtuber está usando, por exemplo. Você coloca aqui no robô de alertas, vem gerar o relatório para ver se essa estratégia ela realmente foi lucrativa ou não. Pra você ver, porque assim, apesar de que resultado passado não garante resultado futuro, é muito bom você ver se em um ano esse bot foi lucrativo ou não. Olha aqui, pessoal, eu diminuí de 0.80 para 0.70. E veja que ele diminuiu a assertividade, porém ele aumentou a quantidade de entradas, e aumentando essa quantidade de entradas, ele aumentou o lucro de 32% para 43%, nesse mesmo tempo de um ano e alguns dias. Então veja que já melhorou esse lucro. Eu posso clicar aqui em cima e ver se, olha, ele teve um drawdown aqui, drawdown de quantos por cento? 10%, um drawdown bem baixo. Então, olha, depois ele subiu e deu uma estagnada e voltou a subir. Olha, veja que ele está em ascensão, ou seja, ele está subindo. Aqui, 28% de ROI, ou seja, esse bot aqui, já estaria muito bom para estar usando. 43% de lucro em um ano e pouquinho. Como eu falei para vocês, os bots que eu estou usando hoje, dá uma olhada na porcentagem. Vou digitar aqui, olha, os bots que eu disponibilizei para lugar. Eu vou digitar Luiz, já aparece, olha, esse bot aqui com 2 meses de operação, ele está com
mais de 230% de lucro. Ou seja, uma stake de R$100 daria 23 mil de lucro. Uma stake de R$10, 2.300 de lucro. Agora, mais uma coisa muito importante. Mercado de apostas esportivas não é investimento. Toda aposta tem risco de perca. É um mercado para mais de 18 anos, para apostar com responsabilidade. Resultado passado não garante resultado futuro. Isso que está aparecendo aqui é um resultado que foi real, mas resultado passado não garante resultado futuro. Assim como podemos ter excelentes lucros, existe altíssimo risco também de ter prejuízo. É muito importante que você entenda isso. Tomando esse bot com esse bot e esse outro bot, tem esse resultado dessa minha gestão de tanto aqui, de mais de 500%, 517% de lucro. Apostando R$100 por entrada, daria com mais de 51 mil de lucro. Mas lembrando mais uma vez, resultado passado não garante resultado futuro. Como podemos ter excelentes lucros, existe altíssimo risco de ter prejuízo também. Pessoal, espero que vocês tenham entendido esse vídeo. Caso você queira alugar um desses bots, é só clicar aqui em mercado de robôs, digita Luiz aqui, vai abrir aqui os bots que eu disponibilizo para aluguel e você pode estar alugando. Uma coisa muito importante, esse bot aqui, por exemplo, ele envia mais de 26 entradas. A média, no caso, é de mais de 26 entradas por dia. É claro que, por exemplo, segunda-feira, sexta-feira, ele tem pouquíssimos jogos, ele não chega a dar 26 entradas. Mas é sábado, domingo, quarta-feira, ele tem muito jogo, ele tem muitas entradas por dia. A média foi em 26,7. Uma coisa muito importante que eu quero passar para vocês. Galera, um bot desse aqui, por exemplo, que envia tantas entradas assim, algumas entradas não vão ter em uma determinada casa de aposta. Por exemplo, vamos supor que você opera na Betano. Talvez na Betano não tenha as 26 entradas naquele dia. Talvez na Betano tenha 10. Mas aí você pode ter cadastro em outras plataformas também, outras casas de apostas. Existem muitas casas de apostas hoje em dia que são regulamentadas. Então você pode ter conta em várias casas de apostas e, vamos supor, não tem essa bet, no caso esse ativo, não tem nessa casa de aposta. Então eu vou postar na outra casa de aposta. E pode ir fazendo dessa maneira caso você queira. Lembrando mais uma vez, não é nenhuma recomendação de investimento, não é investimento. O resultado passado não garante resultado futuro. É um mercado de altíssimo risco. É isso aí, pessoal. Espero que você tenha entendido. E o link da Robotime para você se cadastrar caso você queira, eu vou deixar na descrição e no primeiro comentário fixado. É isso aí, até o próximo vídeo.